Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus cordeirinhos, minhas ovelhinhas, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. Qual é o tema de hoje? Atitudes fundamentais para rezar. Recordemos que rezar é um diálogo amoroso com Deus. Ora, nós devemos ter certas atitudes na nossa vida cotidiana que vão nos impulsionar a ter uma oração mais adequada, a nos relacionarmos melhor com Deus, nosso Senhor. Porque, afinal de contas, nós queremos amá-lo com todas as forças do nosso coração. Vamos ver estas atitudes fundamentais. Primeira atitude, reconhecer nossa miséria de pecadores. Ai daquele que pensa que não comete pecados. Ai daquele que acha que está em dia com Deus. Os fariseus no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo se achavam justos, porque cumpriam todas as suas obrigações. De fato, iam ao templo, rezavam, pagavam dízimos. Muito bem. Mas o coração deles, infelizmente, segundo o que nos mostra a palavra de Deus, estava marcado pelo pecado, pelos maus desejos. Ora, meus amados irmãos, eu posso muito bem pensar que estou em dia com Deus. Senhor, eu vou à missa todo domingo. Senhor, eu rezo todo dia. Senhor, eu ajudo as pessoas necessitadas. Então estou em ordem, não matei, não roubei, pronto, eu não tenho pecados na minha vida. Nada disso. O pecado está sempre presente em nossa vida. Então, é necessário que reconheçamos que somos miseráveis pecadores. Isto sim, devemos buscar a confissão com muita constância, para que o Senhor derrame a sua misericórdia no nosso coração. O catecismo afirma que a primeira atitude para a oração é justamente pedir perdão a Deus, reconhecer a nossa miséria de pecadores. Senhor, tende misericórdia de mim, eu sou um pecador miserável, mas aqui estou, Senhor, para dialogar convosco. Então, muito cuidado, meus amados. Reconheçamos que somos pecadores e busquemos constantemente a misericórdia de Deus. Segunda atitude, lutar para perdoar aqueles que nos ofendem. Como é que você vai pedir perdão a Deus se você não tem disponibilidade, não tem disposição no seu coração para perdoar as pessoas que fazem mal a você? Não tem sentido isso. O Pai Nosso, o que tem para nos ensinar? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aquelas pessoas que fazem mal a nós. Vejam só. Então o Pai Nosso nos ensina isso. Perdoai-nos as nossas ofensas. Muito bem. Assim como nós perdoamos aqueles que nos fazem mal, aqueles que querem o nosso mal, aqueles que nos atacam. Vejam só. Então, amados irmãos, lutar para perdoar aqueles que nos ofendem. Caso contrário, como é que eu vou me aproximar de Deus? Ter ódio, ter rancor é evidentemente ter pecado no nosso coração. Então eu tenho que lutar para vencer estes pecados horrorosos para que eu me aproxime de Deus. Muito bem. Terceira atitude, busca constante de conversão. Nunca ache que você está pronto para se apresentar a Deus, para cumprir a vontade de Deus. Você pode melhorar? Pode. Você deve melhorar? Deve. Então a conversão é um processo que vai acontecendo ao longo de nossa existência. Se você acha que você está bem assim do jeito que você está na sua vida espiritual, lamento informar, você está redondamente enganado. Você pode melhorar, você pode crescer na sua vida espiritual, você pode ser um ser humano melhor, um cristão melhor. Então busque constantemente a conversão para melhor servir a Deus, para melhor cumprir a vontade de Deus na sua vida. Caso contrário, realmente você cairá na mediocridade. Busque a sua conversão a cada dia. Outra atitude, não separar a vida espiritual da vida prática. Eu vou à missa todo domingo. Muito bem.
Rezo todo dia, ótimo. Mas a sua vida cotidiana está de acordo com a sua vida espiritual ou são duas realidades separadas? Olha, padre, é o seguinte, eu vou à missa todo domingo, mas eu vou continuar usando o preservativo com a minha esposa, porque eu acho que deve ser assim, não concordo com essa norma da Igreja Católica. Então é absurdo, meus amados irmãos. Como é que você reza, como é que você dialoga com Deus e não quer cumprir a vontade de Deus? Não quer aceitar a doutrina para aplicá-la à sua vida? Não tem sentido isso, gente. Então, aquilo que você vive no seu cotidiano em termos de vida espiritual deve ser usado para aplicar na sua vida do dia a dia. Caso contrário, não tem sentido. Você vai viver uma divisão na sua vida. Olha, padre, eu vou continuar traindo a minha esposa com a amiga dela. Porque eu acho que a igreja não deve se meter nesse assunto, por exemplo. Enfim, meus amados irmãos, então muito cuidado. A vida espiritual deve estar unida à vida prática. Não há como separar as duas. Porque na vida espiritual você bebe a graça de Deus para que você, na sua vida prática, cumpra a vontade de Deus. Pois bem, outra condição, outra atitude fundamental, odiar o pecado. Como é que você se aproxima de Deus? Dando abertura constante ao pecado, não lutando contra o pecado na sua vida. Então você tem que odiar o pecado, claro. Amar o Senhor nosso Deus, mas odiar o pecado. Caso contrário, não há como se relacionar com Deus. Se você tem abertura ao pecado, se você acha que cometer certos pecados é algo que você pode fazer com tranquilidade de consciência, lamento informar. Como é que você vai se aproximar de Deus dessa maneira? Então, odeie o pecado, lute contra o pecado na sua vida, lute contra todo apego às realidades terrenas, lute contra tudo isto para que você se aproxime de coração limpo de Deus nosso Senhor. Última atitude fundamental, busque sempre a glória de Deus e a salvação das almas. É isso, é a regra fundamental da vida cristã. Nós existimos para isso, meus amados irmãos, buscar a glória de Deus e a salvação das almas. Ponto final, é isso. Se você fizer isso, você estará, sem dúvida alguma, agradando ao Senhor nosso Deus. Então busque sempre a glória de Deus. Tudo que você fizer é para buscar a glória de Deus e para o bem das almas, para levar as almas para o céu. Se você agir dessa maneira, meus amados irmãos, então você estará preparado para o seu relacionamento com Deus na oração. Então, essas atitudes que eu apontei aqui são fundamentais. Sem elas, não há como nos aproximarmos de Deus de maneira adequada, não há como dialogarmos de maneira amorosa, de maneira intensa e com entrega a Deus nosso Senhor. Não há como. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.